Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler alguns versos. Nós vamos ler primeiramente do verso 1 ao verso 6, depois do verso 9, e por último nós vamos ler 17 ao 20, todos de Lucas, capítulo 10, que é um texto poderoso, é um texto de mandamento de Deus para as nossas vidas. Amém? Pastor, o senhor está falando desses 70, o senhor já falou um domingo retrasado, domingo passado, e vai falar hoje de novo? Vou. Até que esses 70 entre na sua vida e você seja um semeador de paz em nome de Jesus. Amém? Conta-se uma história, que um determinado pastor foi tirar férias, e outro pastor iria cobrir as férias dele. Só que houve um problema e o pastor queria cobrir as férias daquele pastor, não apareceu. Mas alguém apareceu. E de repente essa pessoa chegou, eu vim para substituir o pastor, e a igreja achou que era o pastor substituto. E ele falou, não, tudo bem. E aí ele foi pregar e ele pregou no Salmo 1. Foi uma bênção o culto. Domingo seguinte ele voltou e pregou no Salmo 1 novamente. Na terceira vez ele pregou no Salmo 1 de novo. Na quarta vez ele pregou no Salmo 1. Aí um dos irmãos ficou, olha, o nosso pastor toda semana traz uma mensagem nova. Você está pregando a mesma coisa todo domingo, não bastava o seu mesmo texto, mas é a mesma mensagem. E a pessoa disse, eu fui enviado por Deus para pregar essa mensagem para vocês até que vocês a vivam. Quando vocês viverem essa mensagem, aí eu mudo e começo a pregar uma outra. Então vamos pregar sobre os 70 de novo, amém? Mas não é a mesma mensagem, tá? Fiquem tranquilos. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face a todas as cidades e lugares aonde... grave bem isso. Ele enviou de 2 em 2. Aonde? Mas tem mais um detalhezinho ali. Aonde? Aonde ele havia de ir. Jesus ia passar. Ele enviou de 2 em 2 os 70 à frente para ele vir depois. Estão entendendo? Pega aí essa, nós vamos mandar nesse texto aí. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie. Já percebeu quanto que a gente ora por colheita? Já percebeu? A gente ora muito por colheita. Eu oro muito, Senhor, nós queremos ver uma grande colheita. Senhor, abençoa a colheita. E o texto está dizendo para nós orarmos pela colheita? O texto está mandando orar por quem? Pelos trabalhadores, pelos ceifeiros. Ide, eis que eu vos mando como cordeiros no meio dos lobos. Palavra animadora, né? Você não se sente motivado quando o Senhor diz isso para você? Eu te envio como um cordeiro no meio dos lobos. Você se sente encorajado ou amedrontado? Pode falar a verdade, irmão, não adianta mentir não. Amedrontado, tá bom, vamos enviar um leão com você já já. E não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Pastor, esses camaradas eram antipáticos. Eles passavam pela rua e não cumprimentavam as pessoas. Você já pensou nisso? Fala a verdade, você já falou assim, não, esse povo aí é um povo, é aqueles crentes radical que não conversa com ninguém. Pensou ou não pensou? O problema da saudação judaica é que ela demorava quase meio-dia. Eles paravam e ficavam, que o Senhor te abençoe e te guarde. Outro, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe os seus filhos, que o Senhor abençoe os seus também. E eles ficavam quase meio-dia ali se cumprimentando. Porque ninguém queria deixar o outro no vácuo. Aí ficavam os dois ali, um fazendo média com o outro. O Senhor falou, não cumprimenta ninguém. Vai passando, que senão vocês não vão chegar onde vocês têm que ir. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, voltará para vós. Amém? Você tem paz aí? Lucas 10, verso 9, no mesmo capítulo, um pouquinho mais adiante. E curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes, é chegado a vós. É simples a fórmula?
curai os enfermos. Não precisa pular, não precisa gritar, não precisa curar os enfermos que lá houver. 17 ao 20, no mesmo capítulo, pouco mais adiante. E voltaram os 70, com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada, diga assim, nada, nem o governo federal, nem a crise, vos fará dano algum. Amém? Mas não vos alegreis porque vos sujeita os espíritos. Alegreis antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Não fecha a sua Bíblia, não. Ah, pastor, mas o senhor tem o data show aí, é mais fácil. É mais fácil. Mas amanhã você não vai estar com ele, né? Aí se surgir alguma dúvida, você já anota, você já vai riscando aí na sua Bíblia, para que amanhã, quando alguém te perguntar por que você está fazendo isso, você possa dizer: porque Deus mandou fazer, lá em Lucas capítulo 10, porque a palavra do Senhor diz isso. Você já procurou na Bíblia um endereço e não encontrou? Eu já. De vez em quando eu falo: meu Deus, aonde está esse texto? Eu tenho duas opções de procurar. Primeiro, se tiver sem internet, ligar para o pai. Pai, aonde está aquele texto? Tem texto que você usa ele e depois você fica pensando: meu Deus, mas está na Bíblia? Está na Bíblia. Sabe por que isso é uma verdade? Porque tem coisas que a gente sabe que está na Bíblia, mas a gente não faz. A gente sabe que está na Bíblia, sabe que em algum lugar Deus falou, mas a gente faz questão de esquecer. E de vez em quando Deus tem que nos relembrar uns princípios e trazer de volta algumas coisas para falar para si: meu filho, você esqueceu? Então está aqui de novo. Segundo os psicólogos que trabalham com a educação de filhos, para você criar neles um comportamento, você tem que repetir o comportamento com ele pelo menos 40 vezes. Animador, né? Aí, como é que é o nome da mulher que eu esqueci, da Nani? Super Nani. Por isso dela escrever na parede, toda vez que a criança faz errado, ele vai lá e olha: meu filho, está vendo aqui? É por isso que você não pode fazer, é por isso que você deve fazer, etc, etc, etc. Aquele texto que o presbítero Jair leu hoje, se eu não estou enganado, quem leu esse texto? Foi... eu não sei qual dos três que leu. Escreves nas tábuas do teu coração? Quem leu? Acho que foi o Francis Rony que leu. Por que o Senhor manda escrever na tábua do coração? Para não esquecer. Para você lembrar dele todo dia. Aí o texto diz mais, o texto diz: escreve e atas ao teu pescoço, atas a tua cabeça e a tua mão direita. A toda hora. Sabe como é que o judeu faz isso? Ele pega uma plaquinha, escreve o texto, coloca na mão com uma tira de couro, essa tira de couro vem enrolando, passa aqui, e ele coloca um negócio que fica pendurado e fica outra plaquinha na testa, para que ele nunca se esqueça da lei do Senhor. Deuteronômio 11:20? Isso. Pode ler para nós? Não, mas tem um outro que fala do coração e da testa. Isso. Isso. Qual que é esse texto? Deuteronômio 11:18. E aí o judeu pega, amarra esse texto na mão, amarra na testa, para que ele nunca se esqueça da palavra do Senhor. Já pensou se a gente não se esquecesse da palavra do Senhor? Se nós não nos esquecêssemos do mandamento do Senhor para as nossas vidas? Aí, Deuteronômio já é a repetição da lei. Isso significa que Moisés já havia falado isso uma vez. Ele já estava repetindo de novo. Gente, pega essa lei e amarra ela no coração de vocês, amarra na testa, coloca nos umbrais da porta. E aí o judeu tem na porta um negocinho, um rolinho, escrito toda a lei do Senhor. E toda vez que ele entra, ele passa a mão.
para que ele não se esqueça da lei do Senhor. 19. Pastor, mas eu não tenho tempo, eu tenho uma vida muito corrida. O texto já fala, andando pelo caminho, vai ensinando. Está indo para a escola, ensina. Está indo para casa, ensina. Está parado, ensina. Mas não perca a oportunidade de ensinar aquilo que Deus deixou para nós. Lucas capítulo 10, esse texto maravilhoso que Deus está ministrando aos nossos corações, ele nos fala que os 70 voltaram da missão. Eles foram, pregaram a palavra, saíram de casa em casa, de cidade em cidade, e agora eles estão voltando. E qual é a conclusão dessa volta? Olha, eles voltaram, os 70 com... Foi ruim a viagem deles? Maravilhosa. Foi abençoada. Eles tiveram sucesso em tudo que eles fizeram. Eles chegaram para Jesus e falaram, Jesus, até o diabo nos sujeita. Até o diabo obedece. E o Senhor fala, bacana, mas vocês deviam estar felizes por outra coisa. Vocês deviam estar felizes pelo nome de vocês estar lá no livro do céu, porque o diabo eu já vi ele cair do céu, ele está derrotado, ele está embaixo dos vossos pés. Eis que eu vos dou o poder para pisar. Desde Gênesis, quando o homem pregou, eu já falei que ele está derrotado. Vocês estão impressionados com isso? Vocês deviam estar impressionados com o nome de vocês no meu livro. E por isso, nessa noite, eu quero meditar com vocês sobre os galardões dos semeadores. O que o semeador recebe de Deus quando ele se dispõe a fazer aquilo que o Senhor o chama para fazer. Os semeadores de paz se alegram com o resultado do seu serviço. Para ele isso já é vitória. Para ele isso é uma grande recompensa. Sabe aquela mulher ou aquele homem que ora para que o seu cônjuge se converta? Aí o seu cônjuge alcança Jesus, o seu cônjuge vai para a presença de Deus, não é uma grande vitória? Amém, Tânia? Amém, Tatiane? Não tem preço. Você alcançar a salvação do seu cônjuge, você alcançar a salvação dos seus filhos, você trazer... Ah, pastor, mas não sou eu que salvo Jesus. Sim, gente, sim, a gente entende tudo isso. Mas você levou a palavra. Você pagou o preço da oração. Você estava ali se colocando na brecha da intercessão por aquela pessoa. E quando aquela pessoa levanta a mão, quando aquela pessoa aceita Jesus, o semeador de paz, para ele aquilo é a maior festa do mundo, porque um grande milagre aconteceu. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Pastor, mas só esse galardão? É pouco? A palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma é mais importante do que qualquer bem que você possa receber. Uma alma é algo tão precioso que nós deveríamos fazer uma grande festa quando alguém se arrepende e vai para os pés do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas quando alguém é curado de uma enfermidade, oh glória, é um milagre também, sim. Mas Jesus operou uma cura, no outro caso o Espírito Santo convenceu um coração e ele se entregou aos pés do Senhor. Ele alcançou vida eterna. Ele alcançou algo que cura nenhuma pode trazer. Por isso eu e você precisamos entender os benefícios alcançados por nós, semeadores da paz. Diga assim para você mesmo, eu alcançarei todos esses benefícios. Amém? Primeiro lugar, primeiro benefício do semeador de paz, o seu nome é reconhecido no mundo geográfico e espiritual. Você gosta de ser conhecido? Aí as pessoas vão falar assim, pastor, depende aonde. Tem lugar que não é bom a gente ser conhecido. Mas tem lugares que é fundamental você ser conhecido. Ser conhecido no reino dos céus é maravilhoso. Ser reconhecido no reino dos céus, ter o seu nome escrito no livro de Deus, é algo que não tem preço. É algo que a nossa mente humana não consegue medir.
Esses textos que estão aí, Lucas, Atos, demonstram a importância de você ter um nome conhecido espiritualmente. De você não ser mais um na multidão. De você não ser mais aquela pessoa comum. Sabe o que é a pessoa comum? É aquela pessoa que as pessoas diziam assim, qualquer coisa chama o fulano lá, ele quebra um galho. Ele não é um especialista, ele não é bom, mas ele quebra um galho. O texto de Atos 19 demonstra que alguns homens quiseram fazer algo, mas eles não tinham reconhecimento espiritual. Os filhos de Cefas foram expulsar um demônio e o demônio fala para eles: conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Nem o diabo conhecia eles. A situação deles era tão crítica que eles não eram conhecidos em lugar nenhum. Eles não tinham o selo do Senhor Jesus sobre a vida deles. No momento em que você recebe o Senhor como seu Salvador, há uma marca na sua vida, há um selo na sua vida, que a palavra do Senhor chama de o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo sela a sua vida e onde você vai, o mundo espiritual sabe quem está ali. No mundo espiritual você é reconhecido por essa marca. A marca do Senhor Jesus, a marca do selo do Espírito Santo. Jesus envia esses homens e fala assim, vão. E eles vão. Quando eles voltam, eles dizem, olha Jesus, os demônios nos submetem. Senhor, olha o que nós fizemos uma coisa grandiosa. Mas eles só fizeram porque eles tinham a autoridade de Jesus sobre eles. Eles não tinham um uniforme, eles não tinham uma insígnia, eles não tinham um distintivo, mas aonde eles chegavam, os demônios se submetiam a eles, porque Jesus estava com eles. Aonde eles chegavam, o mundo espiritual se movia, porque ali estavam pessoas que foram enviadas por Jesus. Quando você entrar em uma casa, e você declarar paz seja sobre essa casa, espiritualmente o mundo vai se abrir. Aquilo que pairava sobre aquela casa vai desaparecer. E eu declaro sobre a sua vida, que as pessoas depois vão dizer para você, olha, aquela hora que você entrou aqui em casa, nós sentimos paz. Quando vocês oraram aqui na nossa casa, quando vocês saíram, a nossa casa ficou leve, porque saiu uma nuvem que estava cobrindo a nossa casa. Pastor, mas será? Foi o que aconteceu com os 70. Jesus mandou eles irem, eles foram. E onde eles entraram, os milagres aconteceram. Aonde eles entraram, o caminho estava pronto para Jesus chegar. Aonde eles entraram, Jesus poderia chegar ali e dizer, eu sou Jesus, aquele que os meus discípulos falaram. O papel deles, o papel do semeador de paz, é um papel de João Batista. Aquele que prepara o caminho para o Salvador. Eu não posso te salvar, mas tem alguém que pode. As pessoas perguntavam para João Batista, você é aquele que havia de vir, você é o Messias? Ele dizia, não, eu estou preparando o caminho para ele. E quando Jesus chega para ser batizado por João Batista diz ali, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o peso que havia sobre os lares, que liberta as vidas do pecado. Então o primeiro benefício do semeador de paz é ter um nome reconhecido no mundo geográfico e espiritual. Aonde você entrar, a paz vai entrar com você em nome do Senhor Jesus. Segundo benefício do semeador de paz, e esse é o mais importante, ter o nome escrito no livro dos céus. Amém? Lucas 10, 20 diz, não vos alegrei porque vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Jesus está ensinando os seus discípulos que a maior de todas as alegrias é ter o nosso nome lá com ele. Não tem carro que pague essa alegria,
não tem casa que pague essa alegria, não tem dinheiro em lugar nenhum desse mundo que pague o privilégio de ter o nome escrito no livro de Deus. Porque ser conhecido de Deus é o mais importante que você pode fazer em toda a sua vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos homens que eram amigos de Deus, que eram reconhecidos por Deus. Enoque, a biografia de um versículo, mas que é uma das mais lindas de todas. E o texto diz: Enoque andou com Deus, ninguém mais viu ele, porque Jesus, Deus o levou para si. Abraão, a Bíblia diz que Deus disse sobre ele: eu vou esconder algum segredo do meu amigo Abraão? Eu não posso esconder nada dele, do meu amigo. Deus ia lá para conversar com Abraão porque eles eram amigos. Porque ele tinha prazer em estar com Abraão. Abraão tinha prazer de estar com ele. Davi era um homem que, mesmo estando lá no campo, sozinho, isolado, ele estava em íntima comunhão com Deus diariamente. Não há nada que pague isso. Não há nada que possa ser mais importante do que ter você e Deus juntos. Ah, pastor, mas eu sou muito ocupado, afinal de contas, o senhor sabe, né? O relógio não para. Tudo que nós fazemos sem Deus, nós estamos perdendo tempo. Às vezes, nós estamos tentando realizar muitas coisas e não estamos tendo sucesso nelas, porque nós esquecemos de chamar Jesus para ir conosco. Porque nós estamos só avisando para ele: Jesus, eu estou indo. Senhor, eu estou fazendo. Senhor, olha, eu vou fazer isso aqui. Senhor, eu estou indo. Nós não o convidamos para estar conosco. Nós não pedimos a opinião dele. Deus estava indo destruir Sodoma e Gomorra. Ele para e fala: Abraão, vamos ter uma conversa aqui. Eu vou destruir tudo lá, viu? E aí eles começam uma conversa ali. E Abraão: não, senhor, vamos conversar. Se tiver 50, 40, 30, 20, 10... Deus, tá bom, se tiver 10 eu não vou destruir. E Deus vai. Mas antes eles estavam conversando. Quando Abraão então vê tudo o que aconteceu, tudo o que Deus fez, vê que Deus cumpriu todas as promessas, Isaac nasceu, o filho da promessa. Ô Senhor, agora o Senhor pode me despedir em paz, porque eu já cumpri tudo o que o Senhor tinha para fazer na minha vida. Não há nada mais prazeroso do que ter certeza, plena convicção de que o Senhor está aprovando tudo o que você está fazendo. Paulo diz que duro é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Sabe quando você está lutando, trabalhando, e chega final do mês e o dia vai... Aí você trabalha de novo, corre atrás, aí quando chega... Meu Deus, o que está acontecendo? Já pensou em parar um pouquinho, conversar com Deus e perguntar: Senhor, aonde eu estou errando? O que o Senhor quer mudar? O que o Senhor está tentando me ensinar? Porque cá entre nós, depois da terceira ataque, a gente tem que aprender. Depois de bater a cabeça, vai esperar sangrar a cabeça antes de parar e falar: Senhor, tá bom, não está dando certo, o Senhor está querendo me dizer alguma coisa, então pode falar que o teu servo ouve. Ah, pastor, mas eu ainda tenho mais uma oportunidade. Não fique queimando cartucho à toa, não. Jesus nos mostra que a alegria verdadeira é a certeza da vida eterna. Certeza do perdão dos nossos pecados. Certeza de podermos entrar na presença do Senhor e dizer: Pai, aqui está o pau. E o Senhor inclinar o seu ouvido para ouvir a minha oração. E o Senhor voltar os seus olhos e dizer: pode falar que eu estou aqui. Ter certeza de que Deus está aprovando aquilo que você está fazendo. Esse é o segundo. Mas tem o terceiro benefício, está lá em Romanos capítulo 8, verso 14 a 17, onde diz assim a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos,
por meio do qual clamamos, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Vocês não receberam o espírito de escravidão. E é interessante que a Bíblia ela sempre coloca como um inimigo da nossa fé o medo, o temor. O texto diz ali, vocês não receberam o espírito de que vos escravize para novamente temer. Temor não vem de Deus. O medo não vem de Deus. A fé nos encoraja a ir adiante. A fé nos encoraja a caminhar mais um pouco. E se nós somos filhos, nós também seremos participantes da glória do Senhor. Os benefícios dos filhos de Deus é o direito de herdar com Cristo todas as coisas criadas por Deus. Amém? Posso ouvir um aleluia? Os semeadores de paz, eles não recebem o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção. Nós não somos escravos. As pessoas dizem assim, agora que você aceitou Jesus, ou agora que você virou crente, agora que você está frequentando aquela igreja lá, então agora você é escravo, você não pode fazer isso. Não, muito pelo contrário. Agora eu sou filho. Não, mas todo mundo é filho de Deus. Engano. Todos são criaturas. Filho é aquele que aceita como pai. Filho é aquele que se coloca na casa e diz, pai, eu estou aqui para obedecer. Pode falar que o teu servo está ouvindo. Os semeadores de paz, ele tem a testificação da parte do Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. Quando você sai ordenado por Deus para ir a qualquer lugar, para ir à casa de paz, para ir ao trabalho, para ir para a sua casa, você tem a certeza de que Deus está indo junto com você. Pastor, será? Não é eu que estou falando. É a palavra do Senhor quem diz. Que o Senhor estará conosco todos os dias. Pastor, mas amanhã é segunda, amanhã não tem culto. Será que Ele vai estar comigo? Sim. Ele não está preso ao templo, Ele não está preso ao culto. Ele está conosco todos os dias. Ele está conosco na segunda de manhã, quando nós estamos entrando no nosso trabalho. Ele está conosco no meio da madrugada, quando desesperado acordamos, procurando solução para os nossos problemas. Ele está conosco. Ele nunca nos abandona. Filho tem direito como herdeiro de todas as coisas. Herdeiro não reclama, herdeiro não bate porta, herdeiro não fala, Senhor, por quê? Por quê? Herdeiro simplesmente diz, Senhor, eu tenho direito à minha herança. O que o Senhor quer me dar? Qual é a minha parte? E o Senhor cuidará de você. Pastor, então por que eu estou passando essas dificuldades todas? Eu tenho duas explicações para você. Uma boa e a outra melhor ainda. Talvez Deus te chamou para fazer algo que você não está fazendo. Aí Deus está falando, chamando, e você está fazendo ouvido de mercador. Sabe o que é ouvido de mercador? É aquele cara que olha para você, mas ele não está te ouvindo. Você está falando, ele está, mas não está te ouvindo. É igual o homem quando entra na caixinha do nada, aí a esposa está falando, amor, depois você passa na escola, aí você vai no mercado e compra pão, queijo, presunto, ok? Aham. Aí quando ele sai, ele pega o celular, é para ir aonde mesmo? Aí Deus está falando assim, meu filho, eu já te chamei. Você faz, comigo? Não é comigo não. A segunda coisa que eu tenho para te dizer, que é melhor que a primeira, é que talvez você esteja em obediência, Deus está te provando, e você não está entendendo o que Deus está falando. Você está passando pela morsa de Deus. Deus provou muitos homens na Bíblia. Não, pastor, foi só José, foi só Jó. Não, José foi para a cadeia também. Jesus foi crucificado e foi prensado, e enquanto isso os discípulos,
E ele passou na morsa um por um deles. Todos os filhos de Deus precisam ser aprovados pelo Senhor. Se somos filhos, somos herdeiros do Senhor. Não negocie aquilo que Deus tem para a sua vida. Não troque a sua bênção pelo prato de lentilhas. Ah, não, Deus falou que vai me abençoar, mas, pastor, eu recebi uma proposta fantástica. Eu só preciso fazer o seguinte, não. Eu só preciso, assim, não é muito honesto. Mas, assim, também não é tão pecado. Eu só tenho que mentir, roubar. Eu tenho que inventar as coisas que não existem, fazer uns relatórios que ninguém sabe, assinar para receber um dinheiro que não seria meu, mas eu vou ter direito. E é bênção. Não negocie a sua bênção com um prato de lentilhas. A Bíblia diz que Esaú desprezou a sua bênção. Esaú, quando estava chegando com fome, ele olha para aquele prato de lentilhas e fala: meu irmão, nós precisamos compartilhar esse prato. Bom, diz, vamos trocar? O direito de primogenitura, o direito de ser abençoado pelo nosso Pai, o direito à bênção, o direito de ser o primeiro filho, por um prato de ervilha, de lentilhas, de cereais, pratinho de sopa. E ele, de que me serve essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? E ele ouviu o seu estômago e não ouviu aquilo que Deus tinha para ele e trocou a sua bênção. E a Bíblia diz que ele desprezou a sua bênção. Não despreze a bênção que Deus tem para você. Ah, pastor, mas o prato de lentilha parece tão saboroso. Mas em no máximo 6 horas, você vai estar com fome de novo. A mulher que estava à beira do poço tirando água, Jesus disse para ela: olha, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Não negocie as coisas de Deus. Não negocie os princípios de Deus por coisas que se acabam, por coisas que a ferrugem come. Não negocie os princípios de Deus, não negocie o seu chamado como semeador de paz. Ah, pastor, mas eu tenho uma vida tão tranquila, tão boa, tão agradável. Para que eu vou me meter nisso? Porque Deus está te chamando. Quando Ele te chama, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Ah, pastor, mas será? Senão você estaria em casa assistindo Fantástico. Você está aqui porque Deus te trouxe. Você está aqui porque o Senhor Jesus tem um propósito na sua vida. O quarto benefício do semeador de paz, a conclusão, é nós termos o nosso nome reconhecido, sermos filhos e ter direito à herança, e termos o nosso nome escrito no livro do céu.